Nas ilhas, quase nada acontece. É uma quinta-feira de trabalho como outra qualquer. As escolas e serviços públicos funcionam normalmente. As lojas abrem as portas. As pessoas circulam nas ruas, como todos os dias. Apanhados desprevenidos, os jornais da Madeira nada dizem sobre o movimento revolucionário em curso. Os acontecimentos só foram conhecidos já depois do fecho das edições. Na rádio, o emissor regional da emissora nacional limita-se à programação habitual. O acesso à informação apenas é possível pela captação de rádios do continente em alguns pontos da ilha. E a jovem televisão madeirense só à noite tem emissão. Na manhã de 25 de abril, uma flotilha da Marinha de Guerra Francesa entra no porto do Funchal. É uma escala técnica de 3 navios, comandados pelo contra-almirante Philippe de Gaulle, filho do ex-presidente francês Charles de Gaulle. As autoridades do Distrito Autónomo são recebidas pelos franceses para um almoço a bordo. Faria Leal informa o governador militar acerca dos acontecimentos. O almoço termina depressa. Uma das primeiras preocupações da Junta de Salvação Nacional foi o que fazer com os líderes do regime deposto. Em resposta aos jornalistas, António de Spínola confirma a decisão. Partiram já de avião para o Funchal. Pouco depois das 9 da manhã de 26 de abril, um avião aproxima-se do aeroporto de Santa Catarina. Em terra, são tomadas medidas de segurança. A bordo transporta o Presidente da República deposto, Américo Tomás, o Presidente do Conselho de Ministros deposto, Marcelo Caetano, e ainda os ex-ministros Joaquim Silva e Cunha, da Defesa Nacional, e César Moreira Batista, do Interior. As principais figuras da Madeira comparecem ao aeroporto para receber as personalidades, como se de uma visita oficial se tratasse. Longe da euforia de outros tempos, a viagem para o Funchal foi discreta. Acompanhados por uma escolta, vão a uma loja nas imediações. Foi a única vez que saíram. No restante tempo na Madeira, permanecem no Palácio de São Lourenço, onde as visitas estavam autorizadas. Nos dias seguintes são demitidos os elementos dos governos civis dos distritos autónomos dos Açores e da Madeira, ficando a responsabilidade da gestão a cargo dos secretários. As instalações da PIDE-DGS e da Legião Portuguesa são desmanteladas e são recolhidas armas e arquivos. O poder fica na mão dos governadores militares, em nome da Junta de Salvação Nacional. O contra-almirante Décio Braga da Silva, nos Açores, e o brigadeiro António Lopes da Eira, na Madeira. Nos 2 arquipélagos são criados gabinetes de informação que emitem comunicados diários, dando conta à população do evoluir dos acontecimentos. De Lisboa, chega a ordem para que tudo se mantenha a funcionar. A Madeira goza de uma longa reputação turística. Os hotéis continuam a receber hóspedes e os passeios turísticos pela ilha prosseguem. Na noite de 27 de abril, realiza-se como previsto a eleição da Miss Madeira. A professora eventual de liceu, Ana Maria Gama Silva, de 18 anos, torna-se vencedora numa cerimónia cheia de requinte. Mas esta normalidade aparente não acalma a inquietação. A revolução tarda em chegar. A presença dos ditadores não é bem aceita no Funchal. O grupo de inquilinos do Palácio é reforçado a 29 de abril com a chegada de Ana Maria Caetano, filha de Marcelo Caetano, e ainda Gertrudes e Natália Tomás, mulher e filha de Américo Tomás. Habituada a outro tipo de visitas, Gertrudes Tomás ainda sugeriu um passeio pela ilha, mas foi informada de que isso não seria possível. Nesse mesmo dia, o governador militar da Madeira, figura próxima do regime deposto, dá uma conferência de imprensa onde explica a sua situação e a do arquipélago, procurando acalmar os ânimos. Em São Lourenço, a relação entre Marcelo Caetano e Américo Tomás deteriora-se. O 1º de maio simboliza o despertar de uma nova esperança, o viver de um sonho. A revolução chegava, finalmente.
Funchal, Madeira, 1 de maio. É uma manhã com um pouco sol, um dia aparentemente normal na vida da cidade. Mas este 1º de maio de 1974 não é um dia igual aos outros. A Junta de Salvação Nacional, que gera os destinos do país desde o golpe militar de 25 de abril, decretou que este passava a ser o Dia do Trabalhador, um feriado. Organizam-se manifestações e o povo sai à rua. Naquela manhã do 1º de maio, ninguém consegue prever quantas pessoas irão participar na manifestação ou se o povo vai sequer sair à rua. O Funchal é uma das cidades do país onde forças ligadas à oposição ao regime deposto lançam mãos à tarefa de organizar as celebrações. Estão previstas iniciativas para todas as principais cidades dos Açores e da Madeira. Os dias antes são de apelo à participação e no próprio dia ainda há a distribuição de panfletos no Funchal. A mobilização envolve também o boca a boca em grupos e associações até na área desportiva. A organização tem como sede o Semanário Comércio do Funchal. É um jornal seguido por muitos leitores, mesmo fora da ilha, e um dos rostos da oposição ao regime do Estado Novo. Mexia nessa altura o quê? O grupo Os Padres do Pombal, que tinha uma grande atividade, com os grupos lá católicos, uma grande atividade, enfim, do lado democrático, para a defesa das liberdades, da democracia, e havia o grupo do Comércio Funchal. Então, logo a seguir ao 25 de abril, nós concentramos todos no grupo do Comércio Funchal, no próprio edifício. A manifestação torna-se um objetivo comum para vários grupos e tendências. A coisa foi difícil de organizar, vou dizer porquê. Estavam ainda, os espíritos ainda na rua, não sabiam o que fazer, andavam aí. Porque Lisboa esqueceu-se de nós, digamos assim, esqueceu-se entre aspas. Estava, o comandante militar que havia aí, era o comandante militar do antigo regime. E quando soube, por informações, que estávamos a organizar essa coisa, talvez escolheu a mim para contactar, talvez pensasse como eu tinha sido militar em Angola e tal, eu era muito amigo dos militares e tal, talvez por isso, escolheu-me a mim para vir pedir que não fizéssemos grandes movimentos de massas, porque ele não tinha meios para se defender, e estava o Marcelo Caetano e o Américo Tomás no Palácio São Lourenço. Ele estava aflito, não tinha forças para isso. Eu lá disse, nessa altura até fui o de Capitão Carito, o homem que servia de intervenção, e disse, diga ao brigadeiro que o 1º de maio vai-se fazer. À hora marcada para a manifestação, a praça do município parece gigante. Será que o povo adere? Há uma enorme expectativa. Mas o povo responde à chamada. Grupos de manifestantes começam a ocupar o espaço. Chegam de toda a ilha. São de todas as idades. Representam todos os estratos sociais. Não tarda até que o número exceda às expectativas. Para os organizadores, a presença no Funchal dos líderes do regime deposto no Palácio de São Lourenço é um sinal de que a revolução não chega, de que a Madeira ainda vive a 24 de abril. A ideia de que os detidos levam uma vida de luxo e conforto gera cada vez mais indignação e ajuda a unir o povo.
O protesto leva ao nascimento de um slogan que iria ficar para a memória da Revolução na Madeira. Não somos caixote de lixo. A mensagem ganha força. A edição do Comércio do Funchal de 1 de maio dá voz à indignação. O protesto contra os inquilinos do Palácio de São Lourenço não é a única razão que leva as pessoas à rua naquele 1º de maio. Foi de facto uma coisa muito forte, foi talvez o primeiro grande movimento de massas aqui da Madeira, foi o 1º de maio. A multidão segue em desfile pelas principais ruas do Funchal, por entre gritos e palavras de ordem, por entre alegria e euforia. Senti que era um dia de liberdade e de libertação. De libertação também, porque já agora vamos, por causa da autonomia, nós, além de termos as penalidades que tinha tudo o nosso, do regime anterior, do Estado Novo, ainda tínhamos um grande centralismo e os anseios de uma autonomia eram muito grandes. Portanto, nesse dia senti as duas coisas. Um dia que se ganhou a liberdade e também a libertação, porque estava aberto um caminho para conseguirmos a nossa autonomia, como de facto conseguimos. As pessoas sentiam o que toda a gente sentiu, o destapar de uma tampa, que era a liberdade. Eu lembro-me, por exemplo, repare que isto também é interessante, daquele lado da lombada da Ponta de Sol, onde tinha havido uma grande luta na lombada, onde tinha morrido a Sãozinha, nessa luta pelas águas, veio um carro, ou 2 carros, ou 3, com gente já de idade, e lembro-me de uma varota, tinha o quê? Lembro disso, tinha uma pessoa já muito velhinha, uma senhora, agora posso morrer, dizia ela. Podia haver uma roça forte. Eu até me lembro que o cortejo, ao passar em frente do palácio, mas nós íamos sempre a segurar, diziam, não queremos, nós somos caixotes de lixo, e tal, por aí fora. No Funchal, a manifestação regressa à praça do município. Quisemos ir para a Câmara falar da varanda da Câmara. Não nos abriram a porta, então nós invadimos a Câmara. Mas faltava um ato simbólico, capaz de enterrar para sempre a ditadura na Madeira. A imagem de Salazar nas mãos do povo torna-se um ponto alto. Ninguém arrisca um número de participantes na manifestação do Funchal, mas foram milhares. Foi a maior das Ilhas Atlânticas. Mas não foi a única. Por esta altura, Alberto João Jardim é um professor com formação em Direito e passado militar no Gabinete de Relações Públicas e Ações Psicológicas. É sobrinho do influente deputado e dirigente do antigo regime Agostinho Cardoso, dono do semanário Voz da Madeira, onde Jardim escreve uma coluna regular. Na edição de 24 de abril, defendera que a economia é um instrumento da política e que o contrário arrasta os países para futuras épocas de calamidade.
A saída do povo às ruas mostra que há liberdade. Mas o país de 1 de maio é o mesmo de 24 de abril. Mudam algumas figuras, mas a estrutura de poder nas ilhas adjacentes mantém-se. Falta construir a democracia. Na Madeira, a inquietação sobe de tom. Para travar a tensão crescente, a Junta de Salvação Nacional nomeia um delegado e novo governador militar para a Madeira. A 2 de maio, chega Carlos de Azeredo, tenente-coronel de cavalaria, um militar próximo do general António de Spínola. No dia seguinte, o novo governador dá uma conferência de imprensa. Penso que no momento que estamos a viver é primacial a função dos órgãos da imprensa, da rádio e da televisão, com vista a esclarecer bem toda a nossa população, todo o povo português, do que se está a passar, das nossas intenções e da necessidade que há de todos trabalharmos para a reconstrução nacional. É uma reunião atípica. Não só participam jornalistas, como também personalidades ligadas à oposição ao antigo regime. Porque são esses elementos que eu considero que podem ser futuros provocadores e perturbadores da ordem. Penso que não é levantando de novo um regime de vinganças e de opressão com outro nome ou com outra direção que libertaremos finalmente o povo português. Eu até me lembro que, não sei se foi ele que me deu um cartão livre para eu poder ir às rádios falar, porque, repara, portanto, nessa altura, porque, eu digo isto, como eu fiz a guerra colonial e como tive numa unidade de prestígio, o meu comandante era o Mar Firmino Miguel, que depois foi general, era um homem de prestígio, chefe de Estado-Maior e tal, e portanto eles tinham-me em boa conta e sabiam que eu sendo da oposição, comunista ainda não sabiam bem, mas que sendo da oposição era uma pessoa, enfim, que tentava não evitar e a bagunça que se fez, a destruição. E, portanto, acho que foi ele que me deu, salvo erro, um cartão livre para as rádios a dizer, falar à vontade. As denúncias marcam o tom das perguntas. Os pedidos de saneamento de personalidades são insistentes. Aqui nesta cidade, a grande maioria dos manifestantes manifestou o desejo de verem demitidos todos os dirigentes políticos diretamente comprometidos com o antigo governo, e refiro-me concretamente às autarquias locais, Junta Geral, etc. Dessa posição foi informado o Sr. Major, que na altura exercia as funções de comandante interino do Governo Militar de Madeira. Eu gostava de saber que, em relação a esse pedido, se já há alguma resposta da parte. As respostas de Azeredo são em tom firme, mas conciliador. Não podemos ficar sem estruturas neste país. Este país não pode, de repente, cair num colapso por falta de estruturas. Temos que aproveitar todos os homens de boa vontade que nos deem garantias. Claro que há pessoas que terão que ser removidas. É um problema a ver com serenidade e não para ser resolvido em cima do joelho. Naquele primeiro ato público, o governador militar mostra o estilo de liderança que pretende exercer. A propósito da Calheta, foi lá que julgo que deram ou pretenderam dar o nome de uma personalidade da Junta a uma rua. É preciso que se compreenda que a mentalidade tem que ser reformada. A mentalidade das lápides e dos nomes tem que passar. Mas a grande questão da atualidade chega quase no fim da conferência de imprensa. Marcelo Caetano e Américo Tomás continuam no Palácio de São Lourenço, sem qualquer decisão conhecida quanto ao futuro. O estatuto que ocupam é confirmado por Azeredo. São prisioneiros. O governador esclarece também as dúvidas sobre as condições de vida dos detidos. Some of the press in Lisbon, the Portuguese press, and also some of the international press has reported that Mr. Tomás and Mr. Caetano are staying in luxury apartments. How would you assess this definition? Pois tem sido uma coisa que tem preocupado muito, que os senhores estejam em situação luxuosa. A parte mais luxuosa do Palácio da Fortaleza está desocupada e eu posso lhe mostrar.
Eles encontram-se nos apartamentos que não são de qualquer maneira luxuosos, mas que também não são as enxovias da DGS. Durante o tempo passado em São Lourenço, os líderes do antigo regime e respectivas famílias, e ainda os ex-ministros Silva Cunha e Moreira Batista, ocupam a área residencial da parte civil do palácio. É por aqui que circulam, entre pátios interiores e sem acesso aos salões principais reservados a funções de Estado. As imagens dos aposentos apenas seriam conhecidas mais tarde. Naqueles dias de maio, o tema, além da indignação, é também motivo de curiosidade. A imprensa chega a publicar fotos captadas a partir do exterior, dos edifícios circundantes ao palácio. A vida dos prisioneiros muda com a tomada de posse de António de Spínola como Presidente da República, a 15 de maio. Juro, por minha honra, garantir o exercício de todos os direitos e liberdades dos cidadãos, observar e fazer cumprir as leis, promover o bem geral da nação e defender a independência da pátria portuguesa. Vividas as primeiras semanas de natural explosão emotiva, pontuada todavia por alguns excessos lesivos do clima de tranquilidade cívica, cuja firme salvaguarda se impõe, o país vai entrar numa nova fase de refletida ponderação, iluminada pelo reconhecimento de que democracia não significa anarquia. No dia seguinte toma posse o primeiro governo provisório, liderado por Adelino de Palma Carlos, um académico moderado com um passado de oposição ao regime. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Com o novo poder em funções, é posta em prática a decisão da Junta de Salvação Nacional em relação aos ex-ditadores, o exílio no Brasil. Carlos Dias Heredo marca a data, 20 de maio, mas teme uma anunciada reação popular. Para evitar que Marcelo Caetano e Américo Tomás sejam insultados, altera os planos da partida. A 9 de maio de 1974 chega ao Funchal o novo bispo da diocese. À espera no aeroporto, tem as principais autoridades da Madeira. É uma chegada aguardada com expectativa. O bispo representa mais do que um líder religioso numa terra profundamente católica. É um protagonista que, à frente da Igreja na Madeira, se prepara para assumir um papel político. Consciente das mudanças sociais e políticas causadas pelo 25 de Abril, Dom Francisco Santana mostra nas primeiras declarações querer ser mais do que um pastor. Um habitante da Madeira que vem desempenhar uma missão. Missão esta que coincide com uma hora grave, mas uma hora feliz. Eu tenho muita esperança no Portugal de hoje. Esperança de uma realidade. Esperança de que sejamos conscientes e responsáveis. É uma das peças que se movimenta na nova ordem social portuguesa que contagia os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Neste novo tabuleiro de xadrez, todos querem tomar posição. Poderão contar comigo dentro dos limites normais de um homem da Igreja, mas ao mesmo tempo, como disse, homem do povo, com a ajuda, com a colaboração da Igreja local, do clero, dos leigos. Eu estou certo que a minha presença e a minha ação aqui será fecunda.
A esquerda e alguns setores católicos progressistas, incluindo padres, desconfiam do bispo. A chegada é numa quinta-feira. No domingo seguinte, na Catedral do Funchal, Dom Francisco Santana celebra a primeira missa. Nela, deixa a marca do que viria a ser uma forma de intervenção pastoral. Na homilia, lembra que a Igreja existe para servir o povo e fala do futuro, mas também avisa que está contra qualquer atentado, de dentro ou de fora, para destruir os instrumentos da Igreja. O bispo tem consciência de que no novo teatro político tem um papel de força a desempenhar. Não tarda até que adquira um conhecimento profundo da realidade madeirense. A partir de maio de 1974, a sociedade portuguesa, até então adormecida, reorganiza-se. Ninguém fica imune aos novos tempos. Multiplicam-se as ideias e as correntes de pensamento. Para os trabalhadores, a liberdade é uma oportunidade para tentar melhorar as condições de vida. Quase todos os setores de atividade começam a movimentar-se. Para uns, é a tomada de controle das empresas. Aviação, correios e até os professores estão entre os mais reivindicativos. A 13 de maio, as ruas assistem à primeira manifestação com caráter puramente sindical ocorrida nas ilhas desde a Revolução. Os trabalhadores da hotelaria da Madeira protestam contra as regras do Fundo de Desemprego, para o qual tinham de descontar, assim como as entidades patronais. O fundo resulta do contributo de 1,5% dos trabalhadores e de 1% das entidades patronais e destina-se a obras e investimentos capazes de ocupar quem procurasse emprego. A hotelaria é, já naquela altura, um dos setores mais importantes da economia madeirense, mas os trabalhadores acham que o Fundo de Desemprego funciona mal. Os sindicatos em Portugal já existiam antes do 25 de Abril, mas o funcionamento era diferente. As estruturas que tinham conquistado maior capacidade de intervenção são conhecidas por sindicatos livres. Algumas dessas organizações, como o Sindicato dos Trabalhadores de Escritórios e Caixeiros Viajantes, organizam-se para uma manifestação seguida de comício a 15 de maio. Festejam o direito à liberdade sindical. O Jardim Municipal do Funchal é pequeno para tanta gente que assiste a discursos atrás de discursos, até já ser noite. O comício dos sindicatos livres é um sinal dos tempos. O mundo laboral está a mudar rapidamente. A construção civil é um dos setores que mais cedo se reorganiza na Madeira após 25 de Abril. As obras, em 1974, absorvem mais de 2.000 trabalhadores. O número vai aumentar nos anos seguintes. A injustiça social no trabalho, na ditadura do Estado Novo, é visível na indústria dos bordados. Uma imagem de marca da Madeira, um marco na economia da ilha e uma atividade que envolve largos milhares de pessoas. As manifestações são por todos os motivos. As greves tornam-se frequentes e, à medida que o tempo passa, virão a paralisar diversos setores de atividade. Há um grande ativismo. Na Madeira, contudo, o movimento democrático é criado de forma autónoma, sem estar ligado a qualquer estrutura nacional. O MDM é anunciado na imprensa a 9 de maio e também agrega figuras da oposição democrática ao regime. Outra parte da esquerda organiza-se numa corrente política a partir do Grupo do Comércio do Funchal. Surge uma coisa que foi a UPM, a União do Povo da Madeira, ao qual eu até pertencia à direção e fui saneado mais tarde quando eles souberam que eu era do Partido Comunista, mas pertencia aos 14 dirigentes da UPM. A União do Povo da Madeira nasce a 27 de junho de 1974 e junta vários grupos de esquerda e movimentos progressistas da Igreja Católica. Comecei a notar que a UPM, ao qual eu estava a pertencer, estava a caminhar para uma linha maoísta, uma linha esquerdista muito forte, ao ponto de me terem saneado quando souberam que eu era do Partido Comunista. E, por outro lado, o MDM também sentia que havia um certo
se havia um desvio de esquerda na UPM, também sentia na altura que havia um desvio de direita no MDM, sobretudo para a questão da colonia. Eles não queriam avançar para a solução da colonia, como mais tarde se avançou. Queriam facilitar muito ao senhorio e tal, e era preciso dar uma ruptura de quanto a mim. E então fui a Lisboa, falei nisso, então criou-se aqui uma coisa que foi o FPDM. A Frente Popular e Democrática da Madeira é o resultado de uma opção do PCP em não assumir logo atividade política na ilha, apesar de ali existir desde 1926. O PCP estava fortemente estrutado, mas muito empenhado naquelas regiões que aparecem logo muito que fazer, naquelas regiões de Lisboa e do Sul e em toda a parte, nos movimentos sindicais de Lisboa. Aqui era uma confusão muito grande naquela altura. Daí que nós tivéssemos um bocadinho mais da retaguarda, até porque tínhamos uma célula muito fraquinha. A FPDM apresenta-se ao público a 5 de agosto de 1974. Mas no comício, o Partido Comunista é duramente criticado e a ruptura torna-se inevitável. A frente teria uma vida curta, mas deixa um legado. E foi daí do FPDM que saíram os quadros para formar o Partido Socialista e o Partido Comunista. Depois da experiência falhada, o PCP resolve assumir atividade diretamente. A sede na Rua da Carreira começa a funcionar no verão. Rui Nepomuceno é o rosto dos comunistas, o que já acontecia na clandestinidade antes do 25 de Abril. O verão de 1974 é também determinante para a implantação insular do Partido Socialista. Mas na Madeira os primeiros passos são dados ainda na primavera. Ao perceber que não se identificava com as ideias do movimento democrático ao qual chegou a pertencer, Duarte Caldeira decide agir. No início de maio, no Funchal, um grupo de amigos comenta a atualidade no Café Golden Gate. Entre eles está Alberto João Jardim. Só se via partidos de esquerda da Madeira e que era preciso fazer alguma coisa. A ideologia da Frente Centrista da Madeira é a luta contra o crescimento dos ideais comunistas em Portugal. O programa inclui também um modelo de desenvolvimento para a Madeira, com ideias concretas sobre os caminhos a seguir no contexto de Portugal e da autonomia. Apesar das intervenções públicas nos primeiros meses, o ato oficial de constituição da Frente Centrista da Madeira só acontece no dia 31 de julho. A 20 de agosto, o PPD anuncia a extensão da sua atividade à Madeira. 5 dias mais tarde, a Frente Centrista da Madeira divulga também, através da imprensa, a sua adesão ao PPD. Mais à direita, a implantação do CDS nas ilhas adjacentes é difícil. Perante as correntes dominantes de esquerda, o partido fundado por Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa a 19 de julho de 1974 é acusado de ser herdeiro do Estado Novo. Tem por isso dificuldades em passar a mensagem e angariar apoiantes. Mas é em agosto que a atividade começa nas ilhas. Na Madeira, os primeiros passos são dados quase secretamente. Nos primeiros tempos da democracia, são muitas as siglas e anúncios de partidos e associações políticas. A maior parte terá uma vida curta ou não passará de intenções. O movimento para a autodeterminação das Ilhas Atlânticas já existia antes do 25 de Abril. Assume-se como força de oposição ao antigo regime. O comunicado publicado na imprensa madeirense a 4 de junho de 1974 não passa despercebido. Nele, o Maia define a Madeira como a colónia mais próxima da Europa e afirma que cada povo tem o direito de governar a sua riqueza. O comunicado fala em autonomia e não refere a palavra independência. Mas a posição do Maia é entendida como um ato separatista em relação a Portugal. A 11 de junho, o governador militar da Madeira aborda o tema da independência num encontro com jornalistas. Carlos de Azeredo reconhece o direito ao Maia em manifestar posições, mas confessa não acreditar que haja uma verdadeira corrente para a independência ou que a Madeira queira renunciar à sua condição de terra portuguesa. Estas posições chamam a atenção da imprensa nacional e da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, que num despacho enviado para o Departamento de Estado faz referência aos acontecimentos, classificando o Maia como um grupo de tecnocratas românticos. Mas o telegrama afirma haver na Madeira quem leva o assunto da independência a sério e cita um médico proprietário de hotéis que faz parte de um outro movimento não identificado que refere que o arquipélago tem condições para ser independente.
A Embaixada Americana conclui que dificilmente o governo de Portugal permitirá que os movimentos separatistas ganhem força. No verão de 1974, estão no terreno quase todas as principais forças e protagonistas que vão marcar a vida nas ilhas adjacentes. Mas falta uma influência exterior, um acontecimento nacional de 18 de julho, a tomada de posse de Vasco Gonçalves do cargo de primeiro-ministro. É um militar próximo do PCP. Evidenciando o clima de crispação nacional, o Presidente da República lança o alerta. Não se fez uma revolução para que o poder apenas passasse de um extremo a outro, à custa do povo português. E não tínhamos, a tal respeito, qualquer ilusão. Ou a maioria silenciosa deste país acorda e toma a defesa da sua liberdade, ou 25 de Abril terá perdido perante o mundo a história e nós mesmos o sentido da gesta heroica de um povo que se encontrou a si próprio. A chegada ao poder do companheiro Vasco, como ficaria conhecido, acentuou a viragem do país à esquerda, a caminho de um regime comunista. Efetivamente, o programa do movimento das Forças Armadas não permite a efetivação de transformações radicais ou revolucionárias da estrutura socioeconómica da sociedade portuguesa. Contudo, nem da letra nem do espírito do referido programa se pode concluir que não possam desde já ser adotadas as medidas que se julguem necessárias para acelerar o progresso económico e social, melhorar as condições de vida do povo português e aproximá-lo dos níveis de outros povos da Europa. A revolução está em curso. Portugal está sob o olhar atento do mundo. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Lisboa, 26 de julho. O gabinete do primeiro-ministro é palco do ato de posse da Comissão Interministerial para as Ilhas. Dr. João Abel Freitas, representante do Ministério da Economia. Dr. Francisco Canelas, representante do Ministério dos Assuntos Sociais. E Dr. Eduardo Rodrigues Fernandes, representante do Ministério do Trabalho. É uma iniciativa do Governo da República para estudar a situação económica e fixar o valor dos salários mínimos nas ilhas adjacentes. A vossa missão é, portanto, uma missão de combate. Eu julgo que ela deve debruçar-se sobre os problemas mais prementes hoje da Madeira e dos Açores, do ponto de vista económico e social, em particular estes problemas dos salários, o problema do funcionamento das pequenas empresas, das médias empresas, etc., de modo que a situação não se deteriore, antes recomponha, restabeleça ou melhore. A instituição do salário mínimo em Portugal foi uma das primeiras conquistas da democracia. A decisão entra em vigor a 27 de maio e deve garantir a todos os trabalhadores por conta de outrem, incluindo funcionários públicos, uma remuneração mensal de 3.300 escudos e uma série de benefícios até então inexistentes. Mas as ilhas adjacentes não são abrangidas pela decisão. A explicação? A difícil situação económica dos dois arquipélagos. O futuro dos milhares de trabalhadores insulares está nas mãos da Comissão Interministerial. Portanto, os problemas candentes, mais candentes e que se põem com prioridade são os problemas resultantes da aplicação do Decreto-Lei 1774, ou seja, o Decreto-Lei que estipula o salário mínimo nacional. Portanto, nós temos que ter consciência de que, de facto, a Madeira é uma realidade socioeconómica um tanto ou quanto diferente da realidade continental, pois podemos considerá-la um subdesenvolvimento dentro do subdesenvolvimento português. A 30 de julho, a Comissão viaja para a Madeira. No mesmo dia, os núcleos sindicais da União do Povo da Madeira organizam um comício no Jardim Municipal. Pedem que o salário seja igual nas ilhas e no continente. Segue-se uma manifestação que termina com a ocupação do edifício da Junta Geral, onde decorre a reunião entre a Comissão Interministerial e as autoridades locais. A ocupação termina com a intervenção das Forças Armadas. O governador militar da Madeira, Carlos de Azeredo, condena a ocupação do edifício, da qual resulta a agressão a um polícia militar. A luta pelo salário mínimo torna-se motivo para muitos protestos. A Comissão Interministerial interveio em diversos deles.
Um dos setores que entra em luta é o dos bordados da Madeira. Apesar de ostentar o nome de indústria, é fortemente artesanal. O que estava garantido como salários para as bordadeiras das fábricas, atenção que há as bordadeiras de campo, que ainda estavam numa situação muito pior, o que estava garantido é que elas tinham 2 dias por semana com o salário de 20 escudos dia. A 12 de agosto de 1974, o Palácio de São Lourenço é palco de uma cerimónia histórica. Fernando Rebelo toma posse do cargo de Governador Civil da Madeira. Juro ser fiel à minha pátria, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem social e política estabelecidos na Constituição, respeitar as leis e dedicar ao serviço público todo o meu zelo, inteligência e aptidão. Vossa Excelência é o primeiro governador civil que inicia o exercício dessas funções após o 25 de Abril. Pretendo que os futuros atos deste género não se constituam em maratona de discursos de circunstância de que todos estamos fartos. Pelo contrário, devem antes ser simplificados, serem inícios dos trabalhos a realizar, inícios de uma nova época de mais ações e de menos palavras. Opositor de sempre ao regime de Salazar e Caetano, Fernando Rebelo é também um crítico do centralismo. Sob uma aparência de descentralização, a mão dura de um único poder, o central. Há que corrigir, com a possível urgência, sua anómala legislação. A Madeira não pode viver sem uma autonomia, de amplitude a determinar, mas autêntica. O doutor Fernando Rebelo era um intelectual, enfim, era um intelectual válido, era um homem que já tinha sido, já na vida académica em Coimbra, tinha-se distinguido, era um homem de facto, era um membro da oposição e era simpatizante do Partido Comunista, era um homem de esquerda, e portanto, mas isso não sabia ele, não sabia ele, mas era um homem de facto, não era militante do partido, era um homem de esquerda assumido, mas com de facto era uma figura de facto com prestígio suficiente para ser o principal dirigente da oposição não comunista. A posse do primeiro governador civil em Portugal após o 25 de Abril acontece praticamente 4 meses após a Revolução. As dificuldades são enormes, demonstradas pela pobreza evidente na vila pescatória de Câmara de Lobos, que recebe a visita do Ministro da Administração Interna e de Fernando Rebelo. Na Madeira também há mudanças. O governador escolhe António Loja para liderar a Junta Geral do Funchal. Assume funções a 13 de setembro. A nomeação é polémica. António Loja substitui Rui Vieira, que ocupava o cargo antes do 25 de Abril, mas que é uma personalidade respeitada. A nomeação das comissões administrativas das 11 câmaras municipais do distrito também avança. A manutenção de autarcas do antigo regime deixam o governador debaixo de fogo. A contestação é mais forte na Ponta do Sol. Uma parte da população não aceita a nomeação de Egídio Pita e sai à rua. Mas o autarca continua em funções. A 3 de outubro, um relutante Virgílio Pereira assume a presidência da Comissão Administrativa da Câmara do Funchal. A 30 de setembro, uma tentativa de reforçar o poder na Junta de Salvação Nacional e evitar a caminhada do país para uma ditadura de esquerda falha. A maioria silenciosa de forças conservadoras, pedida pelo Presidente da República, sai derrotada. António de Spínola pede admissão. Francisco da Costa Gomes, também general, ocupa o Palácio de Belém e reafirma a orientação política revolucionária dos governos de Vasco Gonçalves. A 3 de outubro, a União do Povo da Madeira organiza um comício no Jardim Municipal do Funchal. O público-alvo são os operários dos setores dos bordados e da construção civil. Nessa noite está no Funchal o Iate Apollo, propriedade de uma empresa norte-americana com escritórios na Madeira, a Sindusta. O objetivo do Apollo é proporcionar concertos e atividades culturais nos portos por onde passa. Mas nem todos partilham desta visão. A invasão é travada
mas registram-se 15 feridos entre os tripulantes do Apollo. Os 2 carros e as 10 motas atirados à água pertencem também ao navio que permanece ao largo. A noite do iate Apollo, como ficaria conhecida, já vai longa. As Forças Armadas tentam barrar o acesso dos ativistas da UPM aos escritórios, mas a empresa permite a entrada de uma delegação de manifestantes. Procuram documentos que liguem a Sindusta à CIA. Este é o primeiro de um conjunto de acontecimentos que marcariam o outono madeirense. A 21 de outubro, 7.000 trabalhadores da construção civil marcham pelas ruas do Funchal. A manifestação não está autorizada pelo Governo Civil. O governador Fernando Rebelo é um dos alvos das críticas. « 24 horas depois, um grande incêndio destrói durante mais de 2 dias os 6 andares dos armazéns da Socarma, principal entreposto de abastecimento de produtos alimentares da Madeira. O estoque é difícil de repor e significa uma dor de cabeça para o governador civil, obrigado a tomar medidas de emergência para evitar a falta de alimentos. A 29 de outubro de 1974, o nome de Alberto João Jardim surge pela primeira vez no cabeçalho do Jornal da Madeira como diretor. Tinha sido convidado no verão pelo Bispo do Funchal. Paquete de Oliveira é nesta altura diretor do Diário de Notícias do Funchal. O primeiro editorial tinha sido publicado a 12 de junho. A missão é tornar o diário o mais abrangente possível. A bipolarização na imprensa é um reflexo da sociedade. E o primeiro grande exemplo não tarda a surgir. A 30 de outubro, um comunicado da Comissão Administrativa do Liceu do Funchal, publicado na imprensa, esclarece que não há condições para o início do ano letivo. Houve gritaria, houve comício. Então, não se realizando essa condição, eu dispus-me a sair eu de casa e, quando ia sair, os portões estavam bloqueados. Não me deixaram sair nem o meu carro, nem a mim. Então voltei outra vez para dentro de casa e considerei-me prisioneiro. Comuniquei então à polícia que uma casa privada tinha sido assaltada e que eu, como cidadão português, estava a ser coartado nas minhas liberdades fundamentais. O incidente prolonga-se. Representantes das autoridades civis e militares tentam em vão demover os ocupantes. No Jornal da Madeira, propriedade da Diocese, Alberto João Jardim procura obter instruções do Bispo. Mas a presença dos militares, uma vez mais, não resolve o problema. A solução é negociar. O acordo acaba com a invasão e evita confrontos físicos com os trabalhadores do Jornal da Madeira. A edição de 1 de novembro dá voz à posição dos ocupantes do seminário, mas a primeira página lança o rastilho de uma nova polémica. Dia Santo. Há celebrações na sede do Funchal. Uma multidão comparece em apoio ao Bispo. As 2 manifestações acabam frente a frente no Largo da Sé. Fala-se em 15.000 pessoas dos 2 lados de um fino cordão policial, incapaz de evitar os confrontos e acalmar a tensão. A multidão dispersa já à noite. A Diocese acaba por alugar o seminário à Junta Geral e o ano letivo pôde começar. Aquele 1 de novembro é o medir de forças da sociedade, mas demonstra a incapacidade do governo civil, liderado por Fernando Rebelo, e das autoridades militares em manter a paz nas ruas. Uma vez mais, as manifestações não tinham sido autorizadas. A instabilidade passa também por greves em diversos setores. A 5 de novembro, a Madeira Supérbia, uma das maiores fábricas de bordados da ilha, é ocupada pelas trabalhadoras. A paralisação dura uma semana e as trabalhadoras acabam por chegar a acordo com a entidade patronal. A 7 de novembro, outro confronto no Funchal. Desta vez o ponto de partida é a paróquia da Ribeira Seca, em Machico, liderada pelo padre Martim Júnior,
um ativista político envolvido nas lutas revolucionárias pós-25 de Abril. Acusado pelo bispo de ofensas pessoais e criticado pelo seu envolvimento político à esquerda, o padre recebe instruções para entregar a chave da igreja. A ordem não é cumprida e o povo marcha até às portas do Paço Episcopal. Acontece que o bispo, tão cheio que ficou, que encheu a barriga de tanta mentira e lhe deida. Por isso, Padre Andrade e Beatas mandou chamar para ele entregar a nossa paróquia no prazo de 3 dias ao Padre Andrade. Ora, nós paraquianos, como sabíamos que o Padre Andrade era um grande explorador do povo, era capaz de chupar até o último sangue do povo, então resolvemos fazer uma manifestação ao Paço Episcopal, pedindo o nosso parco. E se ele não os quisesse dar, que ficaríamos com ele independente. E até aqui continuamos sempre com ele, enquanto ele nos quiser, nos quiser acompanhar e estar cá, temos sempre dispostos também e não queremos outro. O bispo aceita falar com uma delegação de paroquianos, mas não volta atrás com a decisão. A manifestação dispersa não sem antes ter sido ouvido um disparo de arma de fogo. A decisão de entregar a chave, contudo, não foi cumprida pelo pároco de Ribeira Seca. Além do povo nas ruas, o governador civil da Madeira é criticado pelas forças políticas mais à esquerda. A falta de controlo da situação inquieta o movimento das Forças Armadas e o governo em Lisboa. Faria Leal, que tinha sido chefe de Estado-Maior do Comando Territorial da Madeira no 25 de Abril, recebe ordens do Ministro da Administração Interna, Costa Brás, para avaliar a situação. A solução é mudar o comando militar, mantendo Fernando Rebelo em funções. Carlos de Azeredo é promovido a brigadeiro e escolhido para regressar à Madeira. Faria Leal regressa também como chefe de Estado-Maior. Chegam a 3 de dezembro de 1974. E foi uma coisa que eu nunca percebi. Começa a ser batido fortemente pela extrema-esquerda. E o PS, que era quem tinha o dever de tentar e aguentar as coisas, também começa a contrariar bastante, ao ponto de ele pedir a demissão. A demissão de Fernando Rebelo tem data de 20 de março. A queda do governador leva também ao fim do movimento democrático da Madeira, que nunca chegou a ser partido político. A Madeira precisa de um governador. A 23 de março de 1975, Carlos de Azeredo torna-se governador civil, que acumula com a função de governador militar e de comandante em chefe das Forças Armadas no arquipélago. Pela primeira vez desde 1835, os poderes civil e militar na Madeira estão unidos numa só pessoa. De uma cimeira entre os governadores civis dos 3 distritos açorianos e da Madeira. Oficialmente, na reunião, estão em análise os contributos dos diversos grupos políticos para a autonomia, mas o encontro é visto como um apoio ao documento do Grupo dos 11. Os governadores declaram-se a favor da unidade nacional e contra a independência, mas a delegação da Madeira não subscreve as conclusões para não influenciar qualquer escolha futura do povo madeirense. Neste início de 1975, o PS procura uma nova sede na Madeira. O espaço onde o partido funciona é pequeno. Há negociações para o aluguer de um edifício desocupado na Rua Câmara Pestana. Perante o impasse, um grupo de militantes decide agir. A ocupação é explicada nos jornais e causa estranheza até no Partido Comunista. Nós éramos contra os latifúndios e pela nacionalização de sectores estratégicos. Aqui não havia nada disso. Aqui havia que respeitar a propriedade. E lembro até quando foi essa ocupação do PS do banco, do edifício de um banco. Eu estava a ver como que o meu carro do meu escritório, tinha de um escritório, fui à noite, era meia-noite, 1h da manhã, e um deles manda parar, está a ver com o Partido Socialista Revolucionário. Já, pá, você também cuidado, de ser revolucionário não é isso, não é isso. O PS acaba por chegar a acordo com o proprietário do edifício, mas a ocupação contribui para a ideia de um partido radical, apesar de publicamente defender a autonomia com ideias como a criação de uma Assembleia Legislativa. Do lado da extrema-esquerda havia, de facto, uma grande agitação, uma grande movimentação, havia um grande... E, portanto, as outras forças eram atraídas por isso. Julgo que só assim que se explica
o que aconteceu com o PS. Embora o PS houvesse gente com juízo, o arquiteto Conceição, o Jardim Fernandes e outros, mas de facto houve essa loucura que parece que o PS pagou caro. A 5 de março, a imprensa nacional cita a reportagem de um jornal suíço que revela a existência de 4 movimentos que defendem a independência dos Açores. A 11 de março, uma tentativa de golpe contra-revolucionário envolvendo militares próximos do general António de Spínola falha em poucas horas. Mas o 11 de março reforça ainda mais o poder do PCP e de Vasco Gonçalves no governo do país. Na hora em que mais uma aventura reacionária foi posta em marcha. Spínola parte vencido para o exílio. É criado um Conselho de Revolução que reúne as cúpulas do Estado e das Forças Armadas. Na Madeira, o comando militar recebe ordens para entrar em prevenção, mas Lisboa fica longe. As autoridades emitem um comunicado apelando a que as pessoas permaneçam calmas nos seus postos de trabalho. À noite, realizam-se 2 manifestações distintas em apoio ao movimento das Forças Armadas. Na praça do município, juntam-se PS, MDP-CDE e PCP, aderindo depois ao PPD. A manifestação converge para o Palácio de São Lourenço, sede dos governos civil e militar. No Largo da Sé, a festa é das forças mais à esquerda, o PM, FECAMIEL e sindicatos progressistas. Há comício no Jardim Municipal e desfile por algumas ruas do Funchal. Mais à direita, o CDS enfrenta novas dificuldades. Ao mesmo tempo que o país assiste à luta entre blocos políticos, a Madeira está a braços com dificuldades na governação, na sequência da demissão do governador civil Fernando Rebelo e da nomeação de Carlos de Azeredo em acumulação com o governo militar. O Conselho de Ministros cria um novo órgão executivo, a Junta de Planeamento, presidida pelo governador, que entra em funções a 25 de março. É composta pelo economista madeirense João Abel de Freitas, a viver em Lisboa, pelo sociólogo e diretor do Diário de Notícias do Funchal, Paquete de Oliveira, e pelo professor e presidente da Comissão Administrativa da Câmara do Funchal, Virgílio Pereira. Entre os vogais há também um militar, responsável pela ligação com o movimento das Forças Armadas. O novo organismo assume as competências que antes pertenciam ao governador do distrito e à Junta-Geral do Funchal, que, esvaziada de competências, apresenta a demissão, mas o centralismo continua a dominar. A 2 de abril, a Junta de Planeamento apresenta-se ao público em conferência de imprensa, onde revela projetos e intenções. O Jornal da Madeira lança a polémica na edição do dia seguinte. Considera o encontro com os jornalistas altamente improdutivo. A edição seguinte do Jornal da Madeira publica uma reportagem mais convencional sobre a conferência de imprensa, mas a postura do matutino, propriedade da Diocese, continua a ser anticomunista. Os elementos da Junta de Planeamento com ligações à esquerda tornam-se alvo de críticas. Um dos primeiros desafios da nova Junta de Planeamento acontece poucos dias após a entrada em funções. O assunto, a cultura da cana-sacarina, que produz açúcar e álcool medicinal. O cultivo remonta ao século XV. É uma atividade agrícola enraizada na cultura madeirense. Mas o setor enfrenta problemas. Os produtores decidem criar uma comissão. Apresentam várias reivindicações. A principal, que o valor pago por cada quilo de cana entregue nos engenhos passe de 1 escudo e 10 centavos para 2 escudos e 50 centavos. A luta dos produtores de cana e agricultores em geral tinha começado uns meses antes, através de uma manifestação no Funchal. Protestavam contra as condições de vida e de trabalho e contra o sistema agrícola da colonia, no qual os colonos, os homens que trabalham a terra, quase não têm direitos e são obrigados a dividir as colheitas com os senhorios. Naquele dia 31 de março, o palco é o mesmo para a concentração de produtores de cana. A ocupação do engenho do Hinton, o maior da Madeira, paralisa o setor e gera uma onda de solidariedade. Perante o impasse, a luta torna-se ainda mais radical. A 9 de abril, uma manifestação converge para o Palácio de São Lourenço. A calma chega já depois das 11h30 da noite.
há feridos dos dois lados do confronto. Os produtores não conseguem receber 2,50 escudos por cada quilo de cana-de-açúcar entregue nos engenhos, mas obtêm um aumento em 50 centavos, o que eleva o valor para 1,5 escudo até às 10 toneladas. Mas a luta dos agricultores está longe de ter terminado. É o espelho da instabilidade crescente. Ao extremismo de esquerda respondem forças conservadoras. Desde o outono de 74, o futuro é tema de conversa em algumas casas do Funchal. À medida que a primavera de 75 avança, os vários grupos organizam-se. A luta pela independência da Madeira passa a ter um nome. Nasceram muitas flamas. A 2 de abril de 1975, o país entra em campanha eleitoral. É a primeira vez que acontece desde a Revolução de 25 de abril. Serão eleitos 250 deputados para a Assembleia Constituinte, que tem a responsabilidade de elaborar a futura Constituição da República Portuguesa, a lei fundamental do novo Portugal democrático. Concorrem 14 forças políticas, mas nos círculos do Funchal participam apenas 6 listas de candidatos. Cada um dos arquipélagos tem direito a eleger 6 deputados. O resultado do recenseamento eleitoral inscreve 140.060 eleitores para a Madeira. Na Madeira, os partidos optam por outro perfil de candidatos. A 25 de abril, as urnas abrem às 8 da manhã. Os primeiros raios de sol mostram a vontade do povo em participar. A maior parte vota pela primeira vez. As filas prolongam-se por centenas de metros. O tempo de espera é longo, mas votar é uma oportunidade para fazer história. Nada parece impedir que o direito conquistado com a democracia seja exercido. As primeiras eleições livres em Portugal são uma vitória do civismo e da afluência. 91,66% dos eleitores comparece às urnas. Nas ilhas, a participação também é grande. 90,2% na Madeira. Podemos afirmar que o povo madeirense vem cumprindo o seu dever com civismo e serenidade. Para melhor documentar a nossa afirmação, vamos ouvir o chefe do Estado-Maior do Comando Territorial da Madeira, Major Faria Leal. Posso referir que em todo o arquipélago da Madeira notou-se logo nos primeiros momentos uma enorme afluência às urnas, uma vontade enorme de cumprir o direito de voto e talvez por falta de hábito a organização não correspondeu inteiramente àquilo que o povo esperava e merecia. Mas a pouco e pouco, com a ajuda das forças militares e militarizadas, contando também com o civismo e a boa vontade da grande parte da população, tudo começou a normalizar-se. Aqui nas ilhas, e como já foi referido mais de uma vez, o ambiente que rodeou o ato eleitoral foi de autêntica serenidade, com a população açórica integrada já no seu contexto normal, do dia a dia. O resultado dá a vitória ao Partido Socialista a nível nacional. Elege 116 dos 250 deputados. O PPD é segundo com 81 parlamentares. O PCP consegue 30 representantes. O MDP 5 e a UDP, assim como a Associação para a Defesa de Macau, conseguem um deputado cada. Com uma percentagem à volta dos 59%, o PPD reclama vitória nos Açores. Ganha nos 3 distritos e garante 5 dos 6 deputados. O 6º mandato é obtido em Ponta Delgada pelo Partido Socialista. A Madeira também ganha o PPD. A percentagem ronda os 62%. Elege 5 dos 6 deputados. O 6º é eleito pelo PS. Na leitura da conjuntura política saída das eleições,
o bispo do Funchal decide tomar posição. A igreja sai à rua. O estádio dos Barreiros é palco a 29 de maio das celebrações do Corpo de Deus, uma missa campal que vai tornar-se um hábito nos anos seguintes. Fala-se em 30 mil pessoas que ouvem Dom Francisco Santana afirmar que a igreja não é neutral. A iniciativa é uma demonstração de força na luta contra a esquerda. O conservador Jornal da Madeira, propriedade da Diocese, dá grande destaque ao acontecimento. O Diário de Notícias, mais alinhado à esquerda, publica apenas uma foto com legenda. Na primavera de 1975, Flama é a sigla com maior implantação de entre os movimentos que defendem a independência da Madeira. Mas o primeiro passo é diplomático. A independência tem outros simpatizantes. As posições assumidas pelo Diário da Madeira levam 2 jornalistas e o diretor à prisão de Caxias durante alguns meses. 2 colaboradores e o diretor do Diário da Madeira foram presos. Tem algo a esclarecer acerca deste assunto? Bem, quer o diretor, quer os colaboradores foram presos devido à campanha reacionária que vinham a fazer desde o 25 de Abril, quer defendendo ideias independentistas, quer inclusivamente publicando artigos cujo espírito não se enquadrava no movimento político atual. Portanto, quer artigos anti-MFA, quer as estruturas neste momento vigentes em Portugal. 20 de julho de 1975, domingo. A cidade do Funchal amanhece pintada com novas palavras de ordem. A Flama sai à rua. As mensagens nas paredes marcam um ponto de viragem na atuação do movimento que luta pela independência da Madeira. Esta é a primeira ação de grande visibilidade. Pretende mostrar que a Flama não é um mito. A ação é executada por jovens estudantes. Um dos locais de pintura fica célebre por ser, a partir daí, muitas vezes, palco de confrontos entre a esquerda e a direita. Por entre escritos na parede, nasce uma expressão utilizada de forma depreciativa para classificar alguns portugueses do continente. Pela primeira vez na sua história, a Madeira passa a ter um hino e uma bandeira. A ação da Flama é entendida pela esquerda como pretexto para mobilizar as pessoas para um comício do PPD marcado para 27 de julho. A UPM apela à população para que não participe. Mas o comício é do PPD, que mantém a data apesar da ameaça de boicote. Perante o risco de confrontos, as autoridades avançam com a Operação Antúrio, liderada pelo Comando Operacional da Madeira. São montadas barricadas nas 4 entradas do Funchal. A partir das 8 da noite da véspera do comício, 26 de julho, a polícia e os militares revistam viaturas. Serão mais de 2.000 nas horas seguintes. São apreendidas armas brancas, instrumentos agrícolas, explosivos, armas de fogo e até ovos podres. Nessa noite, um grupo de apoiantes do PPD é atacado por elementos da UPM. A União do Povo da Madeira tem sede num prédio ocupado, propriedade de um dirigente do PPD. A sede torna-se alvo da ira dos apoiantes do PPD. É meia-noite. A rua torna-se campo de batalha. PSP e Polícia Militar são chamadas a intervir. O trânsito é cortado, mas um carro fura o bloqueio. Os militares abrem fogo, imobilizam a viatura. O condutor é detido. São feitas outras prisões e a calma regressa. Mas o conflito fica latente. O dia 27 de julho chega. As entradas da cidade continuam vigiadas. Na Ponte dos Socorridos, uma viatura recusa parar. A tropa abre fogo. Resultam 7 feridos ligeiros. Falta pouco para as 5 da tarde, hora marcada para o comício. A reunião partidária enche o Parque de Santa Catarina. Há quem contabilize 10.000 pessoas. Outros falam em 25.000. A situação política do país é criticada pelo dirigente nacional Mota Pinto. Os dirigentes locais defendem a autonomia. Por terem ligações à esquerda, os 2 vogais da Junta de Planeamento sentem um ambiente hostil de uma parte da opinião pública. O PPD critica o órgão de governo da Madeira por já não refletir os resultados das eleições para a Assembleia Constituinte, ganhas pelo PPD 3 meses antes. Desde a tomada de posse, a Junta Governativa e de Planeamento da Madeira procura vencer as dificuldades.
Nós consideramos que o desenvolvimento da Madeira tem de se acentuar no setor primário, portanto, pescas, agricultura e pecuária. Nós, neste momento, temos alguns projetos para o setor agrícola, reconversões de culturas e explorações pecuárias. Os problemas são difíceis de resolver. A 5 de agosto, os vogais da Junta de Planeamento convocam uma conferência de imprensa. Apresentam a demissão. As dificuldades na governação atingem também a Câmara do Funchal. Pela segunda vez em 3 meses, Virgílio Pereira pede a demissão. No início de agosto, circula no Funchal a expressão "Sexta-feira o João faz anos". Por aqueles dias, a Flama faz circular comunicados onde promete violência. A resposta das autoridades tem o nome de Operação Parabéns. Mais de 200 militares e polícias tentam encontrar o grupo independentista. Às 2h45 da madrugada de sábado, 9 de agosto, um rebentamento ecoa pela cidade. O alvo, as instalações da emissora nacional. São 200 gramas de dinamite que causam poucos estragos. Um aviso: a Flama entra numa nova fase. As Brigadas Revolucionárias para a Independência da Madeira, o braço armado do movimento, juntam-se à luta. O meu que a gente chamava luta armada era uma célula só. E eu era principalmente o indivíduo que tinha os explosivos na mão. E eu acho que bem, porque se aquilo estava na mão de todos, e depois aquilo acabava por vinganças pessoais e... Portanto, era o senhor que mantinha os operacionais sob controle? Controlava os operacionais? Pois. Os operacionais eram gente com experiência militar ou era gente que não tinha experiência militar? Tinha um que tinha experiência militar, que tinha sido comando em África. Além da vertente operacional, a Flama atua também na vertente política. 2 semanas mais tarde, a 23 de agosto, a madrugada dá cobertura a uma nova operação. O alvo é o centro emissor da emissora nacional nos arredores do Funchal. As cargas eram geralmente muito pequenas, mas já se sabe que equipamentos eletrónicos não é preciso cargas muito grandes para se tornarem inoperacionais. A Dom Monte era um indivíduo muito magrinho, muito novo, que se meteu no ar-condicionado e conseguia ir lá dentro e meter a bomba. A programação da rádio não agrada à Flama. É considerada propaganda de esquerda. A bomba rebenta às 13h16 da madrugada, hora a que o impacto faz parar os relógios. Eles queriam arrebentar com os equipamentos. A explosão destrói o centro emissor. O fornecimento de energia elétrica fica cortado durante algum tempo na zona. O prejuízo é grande e o impacto mediático ainda maior. Menos de 24 horas depois, uma nova explosão atinge uma padaria. Na madrugada de 27 de agosto, o carro de um bancário de esquerda é destruído. Nesse dia circulam panfletos no Funchal. A Flama anuncia a constituição de um governo provisório. Pede o reconhecimento do movimento independentista como legítimo representante da vontade dos madeirenses e pede a independência imediata da Madeira. Embora se dissesse que era um movimento independentista, mas não era um movimento independentista, era um movimento contra praticamente o Partido Comunista, que era o único partido que estava bem organizado. Apesar do sentimento anticomunista, a dimensão do apoio popular à Flama é desconhecida. Não me parece, francamente, haver radicada na população madeirense uma ideia de independência. Há inquietação nos quartéis. Os comandantes das unidades militares da Madeira enviam um telegrama ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Alertam que a manutenção do governo minoritário de Vasco Gonçalves faz crescer o sentimento de independência. Advertem ainda que o comando militar da Madeira poderá ter de enfrentar a opção entre a lealdade à pátria ou à ideologia minoritária
de alguns elementos do movimento das Forças Armadas. Se o Governo Central, se as autoridades locais não aplicarem a tempo o antídoto que me parece possível por cobro a esta ideia separatista que evidentemente cresce, pode acontecer que a independência da Madeira, agora desejo talvez de minorias, possa alastrar por toda uma população. A 29 de agosto é anunciada a criação da Inspeção da Polícia Judiciária do Funchal, a quem compete investigar os atentados bombistas. Na madrugada de 30 para 31, novo atentado destrói o carro de um bancário, João Abel Azevedo. Essa operação fornece pistas que levam as autoridades a deter pessoas para interrogatório. Acabariam por ser libertadas por falta de provas. A notícia da detenção é divulgada a 2 de setembro. Nessa noite, a flama retalia. É atirado um petardo para o Palácio de São Lourenço, a sede do poder na Madeira. A flama está na rua e promete ficar. Durante o dia são os comunicados. À noite, é a linguagem das bombas que deixa a Madeira em sobressalto.